Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação. Produção e apresentação, Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Boa noite, programa É Agora José, hoje domingo dia 13 de abril de 2014, mais um programa falando sobre a educação e continuando, com o nosso relatório de Lourdes da Unesco sobre a educação, hoje com o capítulo 4, versículo 32, ou quer dizer, capítulo 4, os 4 pilares da educação, certo? Vamos discutir agora os 4 pilares da educação, segundo a Unesco, Claro. Não fomos nós que inventamos esses pilares, não somos pedreiros, não construímos nada, não fomos nós. Tá? Mas vamos discutir a respeito. Boa noite, Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes do Cultura Online Brasil. Este é o programa E Agora José, um programa que discute a educação, transmitido pela Cultura Online Brasil e pela Rádio Internacional Lusófona. Que hoje está fora do ar, culturaonline.org, Mas você pode acompanhar. Mas temos opções. Sim, nós temos gazetavaleparaibana.com, temos formiguinhasdovale.org, isso. Temos culturaonlinebr.blogspot.com e a própria Rádio Internacional Lusófona, que é a rádio lusófona.net. E hoje nós vamos discutir os 4 pilares da educação. Já discutimos da sociedade de base, da sociedade global. Discutimos semana passada o papel da educação diante das políticas econômicas. Isso. Ou seja, o desenvolvimento da economia a partir da educação. E hoje vamos ter uma conversa um pouco mais pedagógica e menos política. Hoje é menos política e mais pedagogia. Que fala sobre os 4 pilares da educação. O que a Unesco entende que deveria ser tratado nas escolas, nos currículos escolares, e como trabalhar esta questão nas escolas. Evidentemente a gente não vai deixar de fazer um paralelo com aquilo que acontece em nosso país, com a nossa educação aqui no Brasil, Cada momento, quando a gente, aqui olha como é que tá, é assim e tal. Esse paralelo a gente faz. Mas hoje não é tão político, o programa. Bom, lembrando que você pode curtir a nossa página no Facebook, Programa Agora José. Tem a página da Cultura Online Brasil também, é só procurar no Facebook Cultura Online Brasil. Isso. Lembrando que os nossos programas especiais sempre vão para o YouTube, no nosso canal do YouTube. Você pode escrever para programeagorajosé@hotmail.com ou pelo próprio site do Cultura Online Brasil. E aproveita, vai lá no YouTube, acessa lá Programa E Agora José. Tem sempre uma discussão lá sobre um monte de vídeo lá, você pode assistir. Pode usar, viu? Pode usar, a gente deixa. É de grátis. É de grátis. Não cobra nada, é trabalho voluntário. Que nem diria nosso amigo Felipe, é um trabalho voluntário. Então vamos lá. Os 4 pilares da educação, relatório de Jacques Delors, Comissão Internacional de Educação da Unesco. Isso. Eu começo? Tu começa? Para o ímpar. Par. Ganhei. Começa. Ganhou, começa. Vamos lá, vai. Os 4 pilares da educação. Dado que oferecerá meios nunca antes disponíveis para a circulação e armazenamento de informações e para a comunicação. O próximo século submeterá a educação a uma dura obrigação, que pode parecer à primeira vista quase contraditória. A educação deve transmitir de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes,
e saber fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro, né? Então, a gente vai falar muito hoje sobre os saberes, né? O que é preciso ensinar, né? Exatamente, né? Como isso vai acontecer, como isso vai influenciar no desenvolvimento do cidadão, né? A respeito deste, logo nesse primeiro parágrafo, né? Transmitir de maneira maciça e eficaz cada vez mais saberes e saber fazer evolutivos. A gente já faz aí um paralelo, né, com o currículo mínimo oferecido pelo Estado, né, em todo o país, aliás. A supressão de algumas matérias, como História, Geografia, Ciências, no ensino fundamental, que já vai de encontro a isso aí, né? Ou seja, de encontro mesmo, né, batendo contra, né? Que já que ele diz que a gente tem que passar conhecimentos de uma forma mais eficaz e maciça, nós vamos na mão contrária, né? Cada vez menos, né? E a qualidade, obviamente, vai caindo também, né? Essa história do currículo mínimo, ele tem nivelado tudo por baixo, né? Exatamente. Antes da gente começar o programa, eu estava preparando uma aula puxando dados do PISA, né? O programa de avaliação internacional aí sobre a qualidade das escolas. E nos quesitos matemática, leitura e ciências, o Brasil é péssimo. Só não somos o último porque tem a Tunísia. Tem outros depois da gente. Inclusive, agora tem mais, né? O Peru agora tá... Nós subimos no ranking. Não é que nós subimos, os outros caíram. Continuamos no mesmo lugar. 58ª posição. Né, o Brasil ocupa. Não é motivo de orgulho, né? Não, nem um pouco. Figurar entre os piores sistemas educacionais do país, tendo pouquíssimos alunos que conseguem atingir outros níveis que não seja o nível mais baixo. Exato. Né? Mas isso é péssimo, porque não se utiliza as disciplinas como, por exemplo, História, Geografia e Ciências para auxiliar no processo de alfabetização. A alfabetização ainda está calcada na leitura de textos e reconhecimento de palavras que muitas vezes não faz parte do cotidiano ali do sujeito. E isso só dificulta os processos de avaliação. Sim. Outra coisa também que eles falam, né? Simultaneamente compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficarem submergidas nas ondas de informações mais ou menos efêmeras que invadem o espaço público e privado e as levem orientadas para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. Na educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permita navegar através dele. Lembre-se que nós falamos da globalização, como é que está isso, né? Principalmente essa parte no programa 1 e programa 2, né? Exato. A gente bateu muito nessa questão. Então, a necessidade de desenvolver o indivíduo para a aceitação da globalização, estar preparado, né, para essa leitura globalizada, né, em todos os sentidos, não é só na educação. A globalização, ela funciona em todos os sentidos, da economia até a cultura, né? Então, preparar o indivíduo para isso. Nesta visão prospectiva, uma resposta puramente quantitativa à necessidade insaciável de educação, uma bagagem escolar cada vez mais pesada, já não é possível nem mesmo adequada. Não basta de fato que cada um acumule no começo da vida uma determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. É antes necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer esses primeiros conhecimentos e de se adaptar ao mundo em mudança. Aí é aquele tal negócio, não adianta encher a cabeça de coisas, né, das quais você não vai se utilizar, sem nexo. Aquele conhecimento pontual, serve para aquele momento, para você tirar nota, né? Tipo, você vai cair na prova, professor, né?
não cabe mais na educação segundo a Unesco esse tipo de conhecimento, né? Então é necessário preparar o indivíduo para que ele possa se aprofundar no conhecimento, que possa buscar atualizações, como fazer isso, né? Então um pouco mais além do que simplesmente transferir conhecimento e um monte de conhecimento, né? Bom, é diante desse quadro que nós vamos apresentar os 4 pilares da educação. Os 4 pilares que são, primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a viver juntos. E o quarto, que é aprender a ser. Né? O que significa cada um deles. Nós vamos nesse programa comentar então o que significa cada um deles, como fazer, né? Bom, adiante, a comissão, ainda nessa nota de introdução, compreende que seria indispensável para enfrentar os desafios do século que nós estamos agora, né, o século XXI, né? Lembrando, foi escrito em esse relatório de 1994, né? Publicado no Brasil em 96, né? Assinalar novos objetivos à educação e, portanto, mudar a ideia que se tem da sua utilidade. Uma nova concepção ampliada de educação devia fazer com que todos pudessem descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo, revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Isso supõe que se ultrapasse a visão puramente instrumental da educação, considerada como a via obrigatória para obter certos resultados. Saber fazer, aquisição das capacidades diversas, fins de ordem econômica. E se passe a considerá-la em toda a sua plenitude, a realização da pessoa que na sua totalidade aprende a ser. Aí, voltando no que você falava do PISA, né? É meio que contraditório, né? Não é verdade? Por quê? Sim, claro. A Unesco tem a prerrogativa, né, de que a educação tem que procurar a plenitude da pessoa, a realização da pessoa, a criatividade, né, ter competência, né, e habilidade, lógico, para ser criativo, se virar em situações assim, né? Já vem o PISA, ou nos nossos famosos exames Saresp, Enem, vestibulares, que na verdade fazem o quê? Medem a capacidade de memorização de cada um, ou no máximo raciocínio lógico, mas não a criatividade. Quer dizer, o camarada pode ir mal no PISA, pode ir mal no Saresp, no Enem, no vestibular, mas pode ter esse lado pessoal bastante desenvolvido até, né? Agora, combinar essas duas situações, em que o camarada consegue resolver um PISA legalzinho, um Enem, um vestibular, e ser um cidadão autônomo também. Esse é o grande papel da educação segundo a Unesco, conciliar essas duas coisas, fazer desenvolver isso, né? Na realidade, a gente vai tão mal de um lado quanto do outro, né? Atualmente está difícil. E na realidade nós deveríamos ir bem dos dois lados, tanto no que diz respeito à avaliação em larga escala, quanto no que diz respeito à formação do sujeito para a cidadania e sua realização pessoal. A gente está indo mal nos dois pontos. O fato da gente ir mal nos dois pontos revela que alguma coisa, né, não está funcionando. Alguma coisa não está funcionando. Seja ela política pública ou não, né? O que acontece? De repente, você tem uma política errada, políticas públicas erradas, na verdade, que refletem sobre o cidadão, que não direcionam necessariamente para o processo de ensino-aprendizagem, né? Infelizmente, quando a gente trata de política pública, tem muitos outros interesses por trás disso. Exatamente. O interesse em levantar números para atrair investimentos,
né, enfim, interesses dos municípios em engordar o IDEB, engordar o Fundeb, famoso Fundeb. Então complica essa situação. Porque a mesma mão que pede para que a educação seja inclusiva, reflexiva, formada para a formação do sujeito, para a ética, para a cidadania, com a outra mão ela te cobra um conjunto de conteúdos que muitas vezes são estanques, muitas vezes criadas por um currículo mal formulado, né, mal estudado, desconexo. E aí o professor que está na linha de frente, ele não sabe para que lado correr. Exatamente. Né? Ele fica sem referência, né? Sim. Tá sem referência. Bom, vamos chamar o primeiro intervalo para que a gente entre agora, né, propriamente nos pilares da educação, começando pelo aprender a conhecer. O que a ONU entende pelo aprender a conhecer. Exatamente. E como isso pode se refletir em sala de aula. Ok. Vamos lá? Ok, positivo e operante. Vamos mandar um abraço para a cidade de Itu. Itu, tá bem? Itu tá bem. Por que Itu? Por que Itu? Por quê? Porque meteu 1-0 no... Acabou de acabar o jogo aqui e o Ituano foi campeão. Do estado de São Paulo. Ah, tá. O que não muda em absolutamente nada ao meu salário ou a minha opinião sobre o que a gente está discutindo. Vamos lá, mas a gente volta. Já. Estamos de volta. Programa Agora José. Hoje discutindo os 4 pilares da educação, segundo a Unesco. E é isso aí, né? Vamos continuar. Bom, agora nós vamos começar pelo aprender a conhecer. Esse tipo de aprendizagem que não visa tanto a aquisição de um repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. Pode ser considerado simultaneamente como meio e como uma finalidade da vida humana. Meio, porque se pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades profissionais, para comunicar. Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de conhecer, de descobrir. Apesar dos estudos sem utilidade imediata estarem desaparecendo, tal a importância dada atualmente aos saberes utilitários. A tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveriam levar os alunos a apreciar cada vez mais as alegrias do conhecimento e da pesquisa individual. Coisa complicada, não é? Bastante complicada, eu acho. Porque aprender a conhecer é como aprender a aprender, né? É algo complicado. A gente vai chegar lá, né? Por quê? Fazer com que o aluno sinta vontade de aprender, né? Que ele se interesse pelo ensino. E a gente sabe que hoje em dia, pelo menos, a coisa tá, né, meio enroscada. Desse ponto de vista, há que repeti-lo. É essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa ter acesso de forma adequada às metodologias científicas, de modo a tornar-se para toda a vida amiga da ciência. Aí é que eu volto a falar no que eu já falei, já falamos e continuamos falando. Por exemplo, que foi? Não, pega um papel pra mim. Pega onde? Ali, ó, na caixa. Isso. Mas pode continuar falando, não tem problema. Não dá, né? Falta competência e habilidade aqui. Falar e fazer as coisas, duas coisas ao mesmo tempo. Falar e pegar um pedaço de papel. Então, a gente volta a insistir no mesmo ponto, né? Que a criança seja amiga da ciência. Como? Se ele não tem contato mais íntimo com a ciência. A questão aí, quando eles colocam
essa questão da metodologia da pesquisa. Por que a metodologia da pesquisa ela é importante? A metodologia da pesquisa, ela ensina a aprender. Ela dá disciplina. Ela disciplina o indivíduo a fazer algo metodologicamente, né? Utilizando-se um método científico, né? Não precisa ir longe. Ele tem que ter uma disciplina, senão Sim. ele não conclui nada. Não precisa ir longe. A partir da compreensão da metodologia da pesquisa, você aprende a ler. Também. Você aprende a comparar autores. Você aprende a emitir a sua opinião obrigatoriamente, diante de um fato. né? Obrigatoriamente você faz esse comparativo, né? Claro. Obrigatoriamente. Claro. E aí isso é que diferente. surge também aquela parte que a gente fala sempre do entendimento, Sim. que não é só ler. Não Exato. adianta você ler o texto de um, o texto do outro, e aí? Para que você possa compará-los, é necessário o quê? Entendimento. Senão, então é aí onde entra a metodologia, a ciência, né, o método científico, ajudando, né, no letramento da criatura. Né, que já aprendeu a ler, mas não é letrada ainda. Continuando. Olha só, você vai gostar dessa parte. Contudo, como o conhecimento é múltiplo e evolui infinitamente, torna-se cada vez mais inútil tentar conhecer tudo, e depois do ensino básico, a omnidisciplinaridade é um engodo. Explica melhor que é isso. Omnidisciplinaridade. Não dá nem para ler direito, né? Vamos dividir? Omnidisciplinaridade. Significa a palavra omni. O que significa? Perguntei primeiro. Não, eu perguntei primeiro. Não, Se a eu não gente sei. pegar a palavra omnidisciplinaridade. O prefixo omni quer dizer alguma Então coisa. vamos lá, eu tenho omni. Que Conhece palavras que inicia com omni? Meu nome, Omar. Com omni? Não, com omni não. Omni não. Então vamos começar pelo mais fácil. Disciplina. Omnidisciplinaridade. Não, disciplina. Tá. O que seria a palavra disciplina? Disciplina? Disciplina enquanto matéria que a gente aprende na escola. Disciplina enquanto maneira de fazer alguma coisa, ter disciplina. Depende. O final dela. Disciplina mais idade. É. Bom. Se a gente pegar, por exemplo, o prefixo dela, quando a gente fala de... Você procurar por omni, você vai achar. Sim. O que é algo onipresente, onisciente? Não, aí é oni, né? Omni. Tudo bem, mas é a grafia da palavra aqui, Omar. Isso daqui é a palavra traduzida. Eu sei lá. O que é algo onisciente? É algo que tem ciência em si mesmo. Desculpa, não te ouvi. É aquilo que tem a ciência em si mesmo. Não ciência enquanto disciplina. Ciência de né? conhecimento. É ciência Ou seja, de conhecer. Conhecimento próprio. Aonde a gente usa muito essa palavra? Qual delas? Fulano é onisciente. Fulano Deus é onipresente. onisciente. O que isso significa? Isso que conhece tudo. Onidisciplinaridade. Oni. Seria uma disciplina completa. Muito bem. Então vamos voltar pro vamos texto? Vamos lá, vamos aprender, vamos lá. Vamos voltar pro texto? Vamos lá, não entendi nada, mas tudo bem. Ué, você acabou de falar, a onisciência, a onipotência é aquele que está em todo lugar, é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece? Sim. A onidisciplinaridade, a disciplina, o que são as disciplinas? Não são os conteúdos curriculares? Muito bem. Então você tem todos os conteúdos curriculares no mesmo lugar. O que a frase está dizendo? A omnidisciplinaridade é o engodo. O que isso significa? Que ter todas as disciplinas num lugar só, concentrada de uma forma só, não funciona. Vou ler a frase novamente. Contudo, como o conhecimento é múltiplo e evolui
infinitamente, torna-se cada vez mais inútil tentar conhecer tudo e depois do ensino básico, a unidisciplinaridade é um engodo. Não existe conhecer tudo. A escola não é a detentora do saber universal. O saber universal, ele é constantemente modificado. O conhecimento ele varia, ele se amplia dia a dia. Então você não vai conhecer tudo de uma vez só. Muito bem. Conhecer uma palavra nova? Ô, rapaz, obrigado, hein? Muito bem. O que nós fizemos aqui? Neste momento? Sei lá. A gente aplicou um Cai método. na prova? Cai na prova. A gente... dormiu, mano. A gente aplicou um método científico de investigação de uma palavra para descobrir o seu significado. Ah, bom. Tá, e descobriu? Pra mim tá perfeito. Se pra você não tiver, a gente para o programa, chama o comercial e... Por quê? O que nós fizemos aqui, Omar? A questão é justamente essa. Não é entregar de bandeja o que é, mas fazer, através de perguntas objetivas, fazer o camarada buscar a resposta. E o que nós fizemos aqui é justamente o que falta muitas vezes na sala de aula. Sim, é justamente isso. É a parte que falta, a busca pelo conhecimento e não o conhecimento pronto. Exatamente. O que nós fizemos aqui agora, né? Essa brincadeira é justamente para mostrar como é que você chega no conhecimento de alguma coisa que você não conhece, né? Eu fazendo o papel do aluninho bobinho, né? Burrinho. E eu me irritando, o professor estressado. Ele já tá afim de dar uma porrada aqui, e aí né? Tá conversando com o ouvinte aqui pelo Skype, então, aí Facebook. Você vê por aí um exemplo simples de que o aluno, né, não conhece a palavra, não conhece aquilo que você está passando. Como você faz para chegar lá, né? É um exemplozinho simples, né? E depois do ensino básico, então, ter esse conhecimento global total é besteira, né? Porque a partir do momento em que o aluno, lembrando que nós também somos alunos, tá? Muitas vezes quando a gente fala aluno, pensa-se só no nosso aluno lá do ensino fundamental, do ensino médio. Não, nós somos alunos. A partir do momento que nós estamos abertos para aprendizagem, nós, professores, mas somos alunos. Passando agora para um lado assim quase metafísico, né? A gente é aluno desde o dia que nasceu. E vamos ser até o dia que morrer. Vamos ser aluno até o dia da morte. Como assim aluno? Ué, eu nasci sabendo tudo? Não. A vida ensina, situações ensinam. Então, esse conhecimento vai se acumulando, vai, né, aumentando. E o cidadão tem que estar preparado para entender o mundo que o rodeia. Gostou? O rodeia, né? Que está à sua volta, um mundo globalizado, cheio de armadilhas. Olha só, uma outra frase dentro do que você está colocando. A sucessão muito rápida de informações mediatizadas, o zapping tão frequente, prejudica de fato o processo de descoberta que implica a duração e aprofundamento da apreensão. Hoje você tem, né? Você tem aí internet, uma sucessão vídeos, de informações, jornais simples. eletrônicos. Chega aqui, plá, clique, pronto, tá lá. Mas isso não significa que informação seja conhecimento. Exato, você tem essa informação, mas você não tem esse conhecimento. Porque o conhecimento, ele exige uma certa dedicação. Não é simples, simplesmente passar essa informação, né? Então, uma aula, por exemplo, em que o professor utiliza um vídeo, simplesmente utilizar o vídeo não traz conhecimento. Não, o vídeo por si só não, né? Você passar lá é a mesma coisa que nada. Camarada que depois estiver assistindo a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, assistir por assistir não vai levar nada a lugar algum. É como ler um livro também por ler. Sim. Você leu o livro ali, mas você estudou o livro. Muito bem. É outra história, né? E aí é onde vem o desafio, porque aprender a conhecer significa gostar de conhecer. Eu gosto de conhecer as coisas. Ser curioso.
Eu me aproprio de ferramentas básicas da investigação. A ferramenta mais básica e fundamental é a pergunta. Por quê? Né? Famoso porquê, né? Por quê? Eu me instrumentalizo desse porquê para aplicar no meu estudo e toda vez que eu consigo responder um porquê, eu me satisfaço. Então eu desenvolvo prazer pelo conhecer. Sim, porque foi uma conquista sua. Você buscou. Não foi passado goela abaixo, é assim e acabou. E aí alguém pode virar e perguntar, né? Tá, então não precisa de professor? Não, claro que sim. Quem me fizer essa pergunta... A gente vai ver mais pra frente aí. Quem me fizer essa pergunta não tá entendendo o que eu tô falando, porque... O papel do novo professor, digamos quem assim, né? Quem é o trabalhador responsável por ensinar isso? Não é o padeiro, não é o leiteiro. E não é o carteiro. É o professor. É o professeiro ou nós. É o professor? É o professeiro. Né? Ele que professa. Professeiro. De certa forma, né? O que professa a profecia. Agora, professa a profissão. Agora, é interessante porque a criança nasce curiosa. Sim. Toda criança é curiosa. Tanto é que ele se queima, ele se machuca. Porque ele é curioso. Ele quer mexer, ele quer aprender. Onde é que ele perde essa curiosidade? Não seria só a escola. A nossa própria sociedade é uma sociedade que corta. Né? Corta as asas, né? A escola também, porque a escola é o reflexo da sociedade. Né? Mas a própria sociedade, ela poda essas crianças que são curiosas. Quando a criança vai crescendo e começa por quê, a própria sociedade começa a cortar os próprios pais, os próprios vizinhos, os próprios colegas. E quando chega na escola, também o aluno que é um aluno que faz muita pergunta, ele é ridicularizado pelos colegas que não fazem. E o professor toma uma talagada do próprio professor, né? Porque, o que é horrível isso. Que aí você tem aquele professor que não está muito por dentro da coisa, né? Então ele não quer responder muitas perguntas, né? Tem certos problemas. E isso é verdade, né? Chega na escola, recebe esse tipo de tratamento mesmo. Porque isso é um problema cultural, né, Omar? Exato. Cabe aí mudar este padrão cultural. E atualmente... O que está muito além... O que a gente vê atualmente é a deterioração desse aspecto da curiosidade da criança. Por quê? Se nós pararmos para pensar, a geração que nós temos agora de pais, que foram nossos alunos anteriormente também, e assim por diante, para trás, né? Já tem problemas. Nós temos uma geração com problemas. Quando eles passam a procriar, então, né, terão problemas para explicar os porquês para os seus filhos. Então vai podar, vai cortar as asinhas da criança. Quando vai para a escola acontece a mesma coisa. Então a cada geração que se passa nós temos aí um problema, parece-me que agravando, porque se poda essa criatividade, essa curiosidade natural da criança, e a coisa vai piorando cada vez mais, né? Então é isso aí. Bom, por fim, o processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado. Não é que nós falamos, você nasce aprendendo e morre aprendendo. Sim. E pode enriquecer-se com qualquer experiência. Exatamente. Nesse sentido, liga-se cada vez mais à experiência do trabalho à medida que esse se torna menos rotineiro. A educação primária pode ser considerada bem-sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e as bases que façam com que continue a aprender ao longo da vida, no trabalho, mas também fora dele. Aí é que a gente enrosca, porque como se a criança é podada? Daí é a parte que eu falei, em que é necessário uma mudança de padrões cultural. Isso tem que ser cultural. Em algum momento do círculo, né, isso daí é um círculo vicioso. Sim, em algum momento dessa roda, esse padrão tem que ser quebrado.
E esse padrão ele vai ser quebrado por nós que estamos Mas aqui que estudando. Tá. Se nós transportarmos esses conceitos agora para o que nós vivemos atualmente nas escolas... Mas não pode generalizar, porque é o que eu falei, tem muita gente hoje que conhece isso, que sabe isso que nós estamos falando e que já tem outras práticas na sala de aula. Essas crianças uma fala vão e crescer. outra prática, né? Fala uma coisa e pratica outra. Não. Não? O que a gente está falando aqui de fazer o aluno questionar, de dar liberdade para ele de questionar e tal, é uma coisa que eu estranho e que eu vivencio, inclusive em cursos de formação de professores, em que os adultos que estão lá estudando muitas vezes têm medo ou receio de perguntar. Eu já vivenciei isso. E quantas vezes eu já não escutei de aluno a seguinte frase: a gente estranha a tua aula, professor, porque você quer que a gente fale, enquanto que muitos outros colegas querem que a gente escute. Então é uma mudança de padrão, porque eu imagino que se eu trabalhar dessa forma, mas se eu trabalhar dessa forma, quando eles estiverem trabalhando, eles também vão estudar dessa forma. Eles vão retransmitir. Sim, e eu imagino que os alunos deles também. Aí é onde a coisa vai mudando. Assim como hoje, Omar, eu sou fruto desse tipo de professor. Então você há de concordar comigo que nós necessitamos não só uma mudança no ensino básico, mas no ensino superior. Claro, a mudança ela tem que acontecer em todos os níveis de ensino. Mas é complicado, porque no ensino superior você tem uns dinossauros, né? Se você me permite. Mas no básico também. Né? Também no básico, que não querem mudar nada. Mas aí é fácil. Sabe como você resolve isso? Com a aposentadoria, com a única certeza da vida. Aí você resolve. Porque a coisa mais interessante e legal, eu também já fiz isso em sala de aula, não é você ser o professor, o dono da verdade. Então, é isso que você tem que responder para mim, é assim que eu quero que seja feito. A coisa não é isso. A coisa mais legal é você, na sua aula, não precisa nem escrever na lousa, né, Ivan? Não precisa nem lousa, né? Por quê? Porque você vai levando os caras a pensarem, a responder, e eles começam a participar, perder o medo do professor, né? E começam a raciocinar. Nesse momento eles começam a tomar as rédeas, né, da vida dele. É nesse momento, se todos os professores também seguissem o mesmo rumo nesse aspecto, claro, olha, seria interessante, viu? Eu acredito que a coisa ficaria bonita, ficaria bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Próximo tópico, doutor Ivan. Intervalo Agora? Sim, o senhor manda, chefe. No próximo bloco a gente vem com o próximo pilar, aprender a fazer. Exato. E então a gente volta já com mais um pilar na cabeça do povo. Vamos de volta. O programa é Agora José. Hoje discutindo os 4 pilares da educação. Relatório Delors da Unesco. Vamos agora para o aprender a fazer. Muito bem. Como assim, doutor Guedes? Fazer. Aprender a fazer. O que você sabe fazer de bom, além de dormir? Eu sei cozinhar. Muito bem, Omar. Pelo menos para casa, eu me viro. Eu não sei porque eu nunca fui convidado para vai ser um almoço, uma janta. Aprender a conhecer Pode e demais, aprender mano. a fazer são em larga medida indissociáveis. Mas a segunda aprendizagem está mais estreitamente ligada à questão da formação profissional. Como ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a educação ao trabalho futuro, quando não se pode prever qual será a sua solução? É esta última questão que a comissão tentará dar resposta mais particularmente. Aí nós temos uma formação, estamos falando da formação profissional, né? Uma aquisição de habilidades para dominar alguma técnica para o emprego, né? De maneira que aprender a fazer está relacionado com a formação profissional do cidadão, ok? Então vamos ter em foco
em mente isso aí. Como aprender a fazer alguma coisa diante do mundo em que está em constante evolução. Tecnologicamente falando, nós tivemos aí nos últimos 10, 20 anos uma evolução muito grande, né? Então o nosso aluno está preparado para enfrentar isso? Ele tem ferramentas para enfrentar isso? Veja, o primeiro pilar, né, que é sobre o conhecimento, aprender a conhecer, na minha opinião, é que daria a ferramenta para ele aprender a fazer. Sim, sim. Certo? Se eu não estou errado. Porque ele, ao aprender a conhecer, viria com embasamento teórico. E dentro daquilo que nós falamos, ele tem aquela curiosidade quase inata, né? Ele não perdeu essa curiosidade inata da criança. Ele se interessa em fazer, em aprender. Portanto, ele aprende a fazer também, né? E através do conhecimento prático. Isso. E dentro desse mundo globalizado, o aprender a fazer, ele muda constantemente. Ele está em evolução também, né? E é interessante que o aprender a fazer, ele não é necessariamente um aprender a fazer técnico. Ou seja, aprender sim. a apertar o botão. Não é isso. Não está mais... o aprender a fazer, ele não está mais restrito ao especialista. A gente vai ver mais pra frente isso. Em que o cara... Antigamente, o cara ele fazia essa xícara aqui. Ele só fazia essa xícara. Ele era especialista em fazer isso aqui. Uma parte dela. Uma parte dela. Só isso, né? Eu não quero adiantar, mas a gente vai voltar a falar nisso. Não, é que não atrapalha tudo a sequência. Então, hoje em dia, o que acontece? O que as empresas procuram? É o cara que sabe fazer a alça dessa xícara? Ou o cara que sabe fazer a parte aqui ou ele quer o cara que sabe fazer a xícara inteira, mais o pires e, quiçá, mais alguma coisa. Ainda consiga vendê-lo. De preferência vender também. Não é? É porque se você contrata uma mão de obra que só sabe fazer aquilo, ou seja, que só sabe fazer pouco, você vai pagar pouco. Né? Quanto menos... É discutível. Não, quanto menos o cara souber, menor é o salário dele. Atualmente. Porque há tempos atrás, o especialista em fazer a asinha da xícara ganhava bem pra caramba, porque não tinha ninguém que fizesse. Mas aí é... Ele era o especialista nisso aqui. Hoje você é um cara que faz tudo pelo mesmo salário. Ou seja, é um cara que articula. Sim. É um cara que consegue resolver problemas. É um cara que tem iniciativa. Quando a gente fala em mercado de trabalho, é outro perfil de funcionário. Por exemplo, é o funcionário que identifica um problema e consegue sugerir uma solução. Então tá dentro desse contexto o aprender a fazer. Sim. Hoje você tem, por exemplo, se o camarada faz um curso de Senai, só curso de Senai, isso não habilita ele a nada. Ele não existe mais aquela função do especialista naquilo. Ou ainda existem, naquilo existe mais, ainda existem. Mas o mercado procura não só que ele saiba fazer aquilo, mais um pouco, ir além. Ele precisa ir além. É como nós falamos, nós estamos num mundo globalizado, né? Nós temos aí uma constante evolução tecnológica, inclusive. Então é necessário que o cara esteja habilitado a isso. Tá dando para entender? Claro. Né? Na indústria, especialmente para os operadores e os técnicos, o domínio do cognitivo e do informativo nos sistemas de produção torna um pouco obsoleta a noção de qualificação profissional e leva a que se dê muita importância à competência pessoal. O processo técnico modifica inevitavelmente as qualificações exigidas pelos novos processos de produção. Hoje um processo de produção ele é quase totalmente automatizado, então a necessidade do camarada ter essa competência, essa habilidade de trabalhar com as máquinas,
né? Não só manualmente, mas os serviços que eram feitos manuais. Um soldador na linha de montagem de um carro. Antigamente, a linha de montagem de um carro era lotada de gente. Metalúrgico, né? Você lembra das grandes greves no ABC? Os metalúrgicos, cada vez que o metalúrgico fazia uma greve, nossa, era um transtorno só. O seu Lula, né, sabe muito bem disso. Por quê? Porque os caras eram especialistas em fazer o que eles faziam. Não tinha outro. Então adquire uma força, né, razoável também, né? Aí foram substituídos por máquinas. E essa substituição de máquinas, ela necessariamente não gerou uma onda de desemprego, ela gerou a abertura de uma novos transformação, tipos né? de empregos, houve uma mudança na qualificação do trabalhador. Exatamente. Então, agora, quem se qualifica isso? Aí que está o problema. Um outro exemplo. No interior de São Paulo, nós tínhamos problema com as queimadas por causa da cana. Né? A cana de açúcar, para ela ser colhida manualmente, precisava das queimadas. Então agora uma lei estadual proíbe as queimadas da cana de açúcar. Consequentemente, o dono da fazenda precisa de operadores de trator. E aquela mão de obra barata, boia fria, a mão de obra do boia fria, ela foi cortada. Literalmente. Ela foi cortada. Agora, e essas pessoas que dependiam do corte da cana para sustentar suas famílias? Se eles não têm aprendendo a conhecer, o primeiro pilar, e às vezes não tem, ficam fora do mercado. Muito bem. Então, para resolver esse problema de mão de obra desqualificada, por quê? Porque concomitante a isso, eu vi uma reportagem de que falta mão de obra qualificada para essa agricultura tecnológica. Exato. Então, cabe aí o papel das políticas públicas, né? Na região. Sim, né? Políticas públicas locais para o desenvolvimento desse tipo de e a qualificação desse povo, para que ele não perca então este emprego e vá até ganhar mais do que ele ganhava cortando cana. Exato. Eu estava vendo uma reportagem que diretor de fazenda 10 pau o salário de diretor de fazenda. Normalmente um engenheiro agrônomo, né? Um engenheiro agrônomo, um técnico na área. Né? Então, quer dizer, abre outras frentes. Mas não poderia ser, por exemplo, aquele capataz que trabalhava antigamente. Não dá. O antigo jagunço. Não dá mais. Já não tem, né? Ele já não tem espaço nesse já meio não tem o de espaço. produção. Por quê? É essa evolução que a gente falava, né? O jagunço, aquele cangaceiro, ele só vai arrumar esse tipo de espaço aonde? Em Brasília. aliás, quando um político é assaltado, é roubo ou é reembolso? Né? Boa, né? Então vamos continuar. Bom, vamos lá. Bom, por outro lado, a indiferenciação entre trabalhadores sucede à personalização das tarefas. Essa parte eu achei interessante pelo seguinte, dá uma outra leitura aí. Né? Aquilo que a gente falava, você leu o texto, você leu tal livro, mas você estudou tal livro? Estudou o texto? Eu tentei fazer uma leitura diferente nessa parte. Sim, aliás, a gente faz uma leitura, né? O programa tem que ser essa, porque se for para ficar só reproduzindo o que está escrito no texto... É uma frase que passaria despercebida, eu acho. Né? Se eu não estivesse procurando pelo em ovo, eu não iria ver. Por outro lado, a indiferenciação entre trabalhadores sucede à personalização de tarefas. É aquilo que eu falei. O especialista que faz a alça da xícara, né? É uma personalização da tarefa, ele só faz aquilo. Né? Agora, se eu não fizer diferença, né, se eu tiver o cara que faz tudo, né, eu tenho o quê? Uma indiferenciação, não há diferença entre eles. Né? Então a figura do trabalhador especialista em determinada coisa começa a sumir. E ele é trocado. Abre lá o pop-up para mim, por favor. Desculpa, hein? Aí
essa figura do trabalhador especialista só por aquilo começa a desaparecer no mercado. E dá entrada então aquele cara que sabe fazer de tudo. Lembrando que isso você está falando com relação ao grande mercado de trabalho. Sim, o mercado de trabalho. Porque até hoje, né, você precisa dos especialistas extremos nesse mercado de trabalho. Mas aí nós vamos passar para outra parte, que é a parte de serviços, né? A parte de serviços, né? Eu acho, pelo menos. Por exemplo, a máquina de lavar quebrou. Não adianta você procurar o Zé ali que ele não sabe. Tem um cara que só sabe mexer com a máquina de lavar roupa, né? Ou a máquina de lavar louça. É o especialista naquele assunto, né? E aí ele é trocado então por um outro alguém. Como não existe diferenciação entre os funcionários, ele pode ser substituído a qualquer momento por um outro qualquer. Tem esse detalhe também, né? Porque ele faz a xícara toda, mas tem outro que também faz a xícara toda. Percebe que isso mina, né? Forma aí uma implosão, digamos assim, de certa forma, na categoria, nas certas categorias, tira a força de certas categorias, né? No setor educacional, se a gente puder levar isso, imagina um professor especialista. Professor especialista, não acha? Então, ele pode ser substituído por um professor multitarefa. Se existisse. Mas isso é complicado, porque entra a questão da necessidade, né? O Brasil tem um sério problema para localizar professores de física, professoras de química, né, que são especialistas naquelas áreas. Em contrapartida, vem o Ministério da Educação com a proposta de juntar o currículo. Multitarefa. Por quê? Junta o currículo, se mudarem, né? Eu acho pouco provável. O curso superior começa a ser formado professor multitarefa. Assim como era algum tempo atrás a formação do professor na área de ciências sociais. E o professor de ciências sociais podia dar aula de geografia, de história, de sociologia, filosofia. Exato. Agora, eu acho que a conotação do professor hoje, a melhor conotação que eu vi até hoje é que ele não seja o professor, e sim um tutor do aluno. Desenvolve a ideia, vai. Aí, o que acontece? Não é aquele professor que enche a lousa de coisa e o cara copia. É aquilo que você falava. Não é aula, né? É aquilo que você falava. Isso não é aula. Ser um tutor, levar o camarada a pensar. Induzi-lo a pensar. Isso é tutoriar. Não é dar aula, não é sistemática, metodológica ali, bonitinha, um método, escrevo tudo na lousa, você copia. Esse professor pode ser um professor multitarefa? Até acredito que possa ser. Porque ele não é especialista em nada, mas ele conhece. Ele só não é especialista. No caso do professor, esse aprender a fazer está muito relacionado ao aprender a ensinar. O que o professor faz? Ensina. E o aprender a ensinar está relacionado a aprender a aprender. Que aí é o próximo pilar. Né? Enfim, são considerações nossas, né? São elucubrações. Elucubrações mesmo, né? A famosa viajada na maionese. Aí nós temos outro detalhe também, né, que ele fala que finalmente é provável que nas organizações ultra-tecnicistas do futuro os déficits relacionais possam criar graves disfunções, exigindo qualificações do novo tipo, com base mais comportamental do que intelectual. É interessante isso. Base comportamental. Como você se comporta? Como você reage à pressão? Como você reage a uma situação, a um problema? Do que basicamente intelectual, o cara que sabe tudo, né? Que é bom, faz conta como ninguém. Só que interessante, nesse momento o que me vem à mente é a famosa inteligência emocional do Daniel Goleman. Isso mesmo. O Daniel Goleman ele fala muito.
Muito bem pensado. E isso é... Muito obrigado, caro mestre. E o Daniel Goleman, ele fala muito dessa aplicação da inteligência emocional no mercado de trabalho, tanto é que a administração, os estudiosos da administração, do RH, já incorporaram esse conceito da inteligência emocional. Que a inteligência emocional é, sim, um dos fatores de contratação de mão de obra. E numa equação, num peso, né, você tem o peso da inteligência racional, da inteligência e da intelectualidade do sujeito e a emocional. E isso o setor de RH está levando em conta. Lidar muito bem com essa relação para contratar o cidadão. Por quê? Porque um cidadão equilibrado dentro da empresa... Você sabe que não vai ter surpresa com ele, né? Dentro da empresa, ele pode conhecer o seu serviço muito melhor do que aquele outro que tem um embasamento técnico, mas que é fraco emocionalmente. Instável, né? O relatório, então, ele acha o seguinte também, que por ser isso pode ser uma oportunidade para os... Precisa fazer um programa só sobre inteligência emocional. Eles dizem o seguinte, que pode ser uma oportunidade para os não diplomados, ok? Ou com uma deficiência, né, no nível superior. A intuição, o jeito, a capacidade de julgar, a capacidade de manter unida a equipe, não são de fato qualidades necessariamente reservadas às pessoas com altos estudos. Aí vem a pergunta, né? Como e onde ensinar estas qualidades mais ou menos inatas? Por que inatas? Porque já a pessoa tem, né? Traz com ela. Não, ao contrário, desculpe, não é trazido com elas. Tem que desenvolvê-las. Muito bem. Não se podem deduzir simplesmente os conteúdos de formação das capacidades ou aptidões requeridas. O mesmo problema põe-se também quanto à formação profissional nos países em desenvolvimento. Bom, aí eu acho que entraria muito a questão não só da inteligência emocional do Daniel Goleman, mas também as inteligências múltiplas do Howard Gardner. Você pode aplicar isso aí também. Por que não? Né? Agora, continuando aí, existe uma questão comum aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como aprender a comportar-se eficazmente numa situação de incerteza. Como participar da criação do futuro? Essa pergunta é uma pergunta que a comissão deixa em aberto, né? Eu acho que aí entraria propriamente a discussão sobre a inteligência emocional, sobre o desenvolvimento das inteligências múltiplas e essa análise comportamental do sujeito diante de uma situação. Exato. Diante de uma incerteza, como é que você se comporta? Como é que você se comportaria, Guedes? Diante da incerteza? Diante da incerteza. Com a dúvida, sempre. Você iria diretamente na dúvida. Lógico, incerteza, pô. Só há a dúvida. Né? Vamos para a próxima. Né? Intervalo, mais uma música? Isso aí. Eu acho que aí entra aquela parte também de que, diante da incerteza e diante dessa análise comportamental, o indivíduo que sabe trabalhar em grupo, consegue trabalhar em grupo, e que é líder por natureza, talvez, e tem seu grupo de trabalho, ele consegue se sair melhor também. Por quê? Porque ele coloca o problema para os outros também. E recebe o feedback. Sim, mas ele só vai conseguir fazer isso se ele estiver dentro do terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? Aprender a viver juntos. Ah, danado. Sabia que você ia falar isso. Claro, tá escrito. Vamos pro intervalo. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta para aprender a viver juntos. Programa E Agora José de volta. Agora com o último bloco. E vamos falar sobre aprender a viver juntos, vivermos um com os outros, né? Mais um pilar da educação. Vamos lá. Essa talvez seja uma das mais difíceis tarefas da educação, né? Convivência, né? Aprender a conviver juntos. O
mundo hoje, muitas vezes, é um mundo de violência que se opõe à esperança posta por alguns no progresso da humanidade. A história humana sempre foi conflituosa, mas há elementos novos que acentuam o perigo e especialmente o extraordinário potencial de autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século XX. A opinião pública, através dos meios de comunicação social, torna-se observadora, impotente e até refém dos que criam ou mantêm os conflitos. Até agora, a educação não pôde fazer grande coisa para modificar essa situação real. Podemos conceber uma educação capaz de evitar os conflitos ou de resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento dos outros, das suas culturas, da sua espiritualidade. Lembrando que existem, vamos dizer, países assim, né? Vamos dizer, países que fomentam os conflitos, né? Vivem dos conflitos. Que lucra. É lucro, né? É lucro. Está relacionado à situação de poder. Exato, mantém-se no poder através dos conflitos. Então, olha só o que inventaram para a educação. Resolver essa parada. Tranquilo, bico. suave. Né? Isso aí é fácil, tiramos de letra, né? Como desenvolver isso nos aluninhos, né? De maneira que eles possam viver em paz. É difícil, porque na própria sala de aula, de repente, levantou e já mete a mão na orelha do outro lá, né? E por quê? Porque ele olhou torto pra mim, né? Como assim? Olhou torto pra você? Você foi lá e já deu uma bifa no cara, mano? Não é assim, né? E isso é educação, olha só, esse pilar, ele é terrível, né? Nós vivemos numa sociedade intolerante, né? Ou seja, uma sociedade que não tem tolerância, que não tolera o que é diferente, não tolera uma crítica, não tolera uma opinião diferente da sua. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem atual. A jornalista do SBT, Raquel Sherazade. Não é o Cherazedo, não, do Paulo Gradelli. Então. Eu tive uma discussão muito séria com o Paulo. E ele quase baixou o nível. Não é muito difícil. Então, mas a gente consegue ter um diálogo. Bom, o Paulo, ele vem de uma linha totalmente diferente da Raquel. A Raquel, ela tem um posicionamento totalmente à direita, isso não tenha dúvida. Porém, quando a gente vive em um país democrático, não interessa se eu concordo com a opinião da jornalista ou não. A opinião da jornalista vai servir de base para uma discussão. Sim, claro. Mas nunca que eu posso pedir a cabeça dela por emitir uma opinião diferente da minha. De forma alguma. E foi exatamente isso que o governo fez. O governo pressionou o SBT, a tal forma, pressionou de maneira econômica, diga-se de passagem, jogou muito baixo. Sim, jogou baixo. Normal. Político foi faz isso. Hipócrita, foi imbecil o que o governo fez, pressionando o SBT, porque censurou. Isso foi um ato de censura. A partir do momento que ela pensa diferente do que eu penso, não serve. Já não serve mais. É como um aluno na sala de aula que pensa diferente do professor. Sim. Ou como dois alunos ou dois professores que têm religiões diferentes. Exato, a gente já viu exemplos disso. N exemplos. Por que o ensino religioso nas escolas públicas zerou, basicamente? Pouquíssimos lugares tem. O erro já começa com o nome ensino religioso. O ensino, ele não deve ser religioso. O ensino religioso, você vai encontrá-lo na igreja. Exato. Seja ela qual for. No templo religioso, que melhor convir. Não é ensino de religião. O ensino da cultura, das culturas religiosas. Na verdade, essa matéria serviria para dar conhecimento aos alunos da diversidade religiosa que existe no nosso país. Isso poderia até ser um eixo da disciplina de sociologia. Sim. Mas a LDB, ela coloca a obrigatoriedade da oferta
Não a obrigatoriedade do ensino, mas a obrigatoriedade da oferta do ensino religioso, que na realidade deveria tratar das culturas religiosas. Exatamente. O problema, um dos problemas é que muitas vezes você coloca essa disciplina e o professor que vai ministrar, ele ministra de acordo com as suas convicções religiosas. Aí tá um E grande aí ele erro. passa a ser tão intolerante quanto o seu aluno que está lá para aprender. Exatamente. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é uma sociedade intolerante. Hipócrita. Então ele tem que trabalhar com as religiões ocidentais, ele tem que trabalhar com Orientais. as religiões orientais, ele tem que trabalhar Mostrar com as as religiões diferenças, africanas, né? as diferenças e as semelhanças, Isso. né? Sem cair na doutrinação religiosa. Exatamente. E isso é difícil, porque não faz parte da nossa cultura. E outra, né? O que a gente vê na sala de aula, por exemplo, é que se começa a falar de alguma coisa, principalmente da Umbanda, né? Sim. Alunos evangélicos ou mesmo católicos que sejam, não querem ouvir, não querem assistir aquela aula porque aquilo é coisa do demônio. Então você vê que o problema é cultural mesmo, né? Tá lá dentro, né? É algo que sim, bastante difícil. Então, aprender a conviver com os outros, com as diferenças dos outros, é algo realmente grandioso, difícil de fazer. Essa semana, um colega sociólogo, ele foi trabalhar com os alunos do ensino médio um vídeo chamado Zeitgeist. Eu não lembro se eu já contei isso aqui. Não. Ele foi trabalhar, foi essa semana. Ele foi trabalhar o Zeitgeist, que fala muito sobre a teoria da conspiração na política, na economia, entre as grandes empresas e nas grandes religiões. Bom, na hora que o vídeo começou a abordar essa questão das grandes religiões, metade da sala saiu e foi na minha sala reclamar. Porque onde já se viu, né, falar, e o vídeo tá no YouTube aí, o vídeo, pra quem quiser ver, ele mostra uma outra opinião. Não interessa se a opinião é mais ou menos verdadeira. É uma outra opinião. Exatamente, é uma outra opinião. E aí eu coloquei todo mundo sentadinho lá na diretoria para explicar o porquê, né, da importância de se conhecer outras opiniões. Não se trata de impor uma verdade. Exato. Né, mas se trata de conhecer outras opiniões. E esse é um grande problema nosso, que está dentro dessa questão da intolerância. Eu não tolero aquilo que é diferente do que eu penso. Eu não tolero uma oração que seja diferente da minha. Exato. Eu não tolero uma cor diferente da minha. Né? Essa intolerância é nata, né, na nossa cultura. Intolerância de todos os aspectos, né? O camarada é diferente, eu rejeito. Posso fazer uma leitura um pouco mais longa manda. Aqui, ó? Só pro ouvinte não achar que isso a gente está falando da nossa boca para fora. Não, isso que a gente está falando está aqui no documento. Passando a descoberta do outro necessariamente pela descoberta de si mesmo e por dar à criança e ao adolescente uma visão ajustada do mundo. A educação, seja ela dada pela família, pela comunidade ou pela escola, deve antes de mais nada ajudá-los a descobrir-se a si mesmos. Assim, o ensino da história das religiões ou dos costumes pode servir de referência útil para os futuros comportamentos. Claro, que a partir do momento que você conhece algo que é diferente do seu, você respeita, você não é obrigado a aceitar. Esse é o ponto principal. Respeita. É dar ao aluno esse conhecimento de que você não tem que assimilar a cultura do outro. Não é isso. Você não tem que como eu posso dizer, aceitar que aquela é a verdade e não a sua é a verdade. Os dois são verdadeiros. Não existe uma verdade. Existem várias verdades. Claro. Né? Verdade é relativa. É relativo. Então, aceitar o outro da maneira como ele é, a religião do outro como ela é aquilo que satisfaz o outro. Você não interferir nisso, não doutrinar o outro, não querer doutrinar o outro. E aí fazendo uma ponte com o que a gente acabou de falar sobre aprender a fazer. Nossa última análise foi essa questão
do trabalho em grupo. Isso. Qual é o problema de eu ter um grupo heterogêneo e não homogêneo? Um grupo em que pessoas pensem de maneira diferente, um grupo em que pessoas tenham competências e habilidades diferentes, inteligências diferentes. Beleza. Como fazer um trabalho em grupo quando os membros pensam diferente? Que trabalho sairia daí? Sim, provavelmente um trabalho muito mais rico do que aquele em que mas todos você não pensam teria da uma mesma conclusão. forma. Uma conclusão. Não, tudo bem, Não, Omar, né? tudo bem, mas quando a gente fala numa empresa, os trabalhadores é muito rico que se pense diferente, até porque a unanimidade traz a burrice. É, a mesmice, né? Não é? Então, o nosso aluno e o nosso professor, o nosso cidadão, esse que está aqui hoje no mercado de trabalho, a gente precisa aprender a conviver juntos para aprender a fazer. Sim. Sim, aprender a conviver junto, respeitar a opinião do outro, com isso trabalhando em grupo. Objetivo, exatamente. Que é o desenvolvimento, seja ele econômico, cultural, religioso, espiritual. Vamos passar isso para o grupo de professores de uma escola. Sala dos professores. De uma? Não, ou de só todas, no estado né? de São Paulo são mais de 5.000 escolas. Imagina, lá você tem opiniões de todos os tipos. Sim. Pareceres de todos os tipos. Eu tenho que respeitar, eu não preciso acatar como uma verdade, mas eu tenho que respeitar. Eu respeito a sua opinião, porém eu não concordo por causa disso. Você não tem todos os argumentos para discutir. Mas você tem que respeitar. O que a gente vê às vezes é que eu não concordo e vira a cara para você. Vira pessoal. Vira pessoal, né? Então essa convivência. E aí, novamente, como passar isso para o aluno? Se você não consegue conviver com seus pares. É uma mudança, tem que ser uma mudança de padrão cultural. Tudo que a gente está falando aqui envolve essa mudança de padrão cultural. É muito mais profundo, né? Em algum momento daquele círculo vicioso, ele tem que se romper. E onde? Onde está o ponto que deve ser rompido? Isso dá uma discussão legal, não dá? Né? Dá para fazer uma coisa bacana. Último pilar. A última pilastra. Né? Aprender a ser. Bom, se aprender a ser é um princípio fundamental, né? Ou seja, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, como um todo. Como é que a pessoa é formada? Ela é formada de espírito e corpo e espírito. Inteligência. Então, tem que ser desenvolvido isso. Inteligência emocional, né? Responsabilidade pessoal e espiritualidade. Tudo junto. A educação teria essa obrigação. Todo ser humano deve ser preparado especialmente graças à educação que recebe na juventude para elaborar pensamentos autônomos e críticos para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias da vida. Agora, relembrando que nós falávamos em programas anteriores da autonomia do cidadão. A educação, no aprender a ser, a conviver juntos, leva o cidadão a ter a rédea do seu destino, as rédeas do seu destino, né? Agora, nós tivemos aí o que nós temos? Mais que preparar crianças para uma dada sociedade, o problema será então fornecer-lhes constantemente forças e referências intelectuais que lhes permitam compreender o mundo que as rodeia e comportar-se nele como atores responsáveis e justos. O que você teria a me dizer sobre isso? Ele está muito, o aprender a ser, ele está muito ligado a aprender a viver junto, porque eu tenho que tem que conhecer primeiro, né? Conheça-te a si mesmo, né? E depois você conhece o outro. Eu tenho que me conhecer e saber quem sou eu nesse mundo, minha posição, né? Nesta sociedade que eu vivo e nesta sociedade que eu devo contribuir para o seu desenvolvimento. Lembrando que desenvolvimento não é somente econômico. Não. É cultural, social, espiritual. Todas as áreas, né? Uhum. Então, o aprender a ser, ele é muito íntimo a eu. Quem sou eu?
primeiro saber quem você é. Who am I? I'm Spider-Man. Para depois poder entender o outro. O que às vezes acontece é o processo inverso. Você quer conhecer o outro, mas você não se conhece. Então como você vai conseguir isso? É meio complicado, né? E é complicado porque, olha só, mais do que nunca a educação parece ter como papel essencial conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, que a gente acabou de falar. Exatamente, no caso da Sherazade, né? Que ela tem... Sherazade? Sherazade. Sherazade não, é Sherazade. Tá americanizando o nome dela? Ela tem o direito de ter a opinião dela, ela tem essa liberdade de assim pensamento. Como nós temos todos nós, todos. Discordar dela. E todos nós temos a liberdade do nosso pensamento, né? Porque, em princípio, também porque vivemos numa democracia, entre aspas. Ou deveríamos, né? A gente não aprendeu o que é democracia. Lembra que nós falamos isso já Sim, também? No primeiro, o que é democracia? Programa, né? O segundo programa foi só sobre essa questão de democracia, que a gente ainda não aprendeu lá muito bem o que é isso. A liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem tanto quanto possível donos do seu próprio destino. Exatamente, né? Bom, o que nós devemos falar também é que nesse nosso mundo, né, a mudança ela tem vindo assim quase que constantemente, né? E na escola também a arte e a poesia, né, que a gente já falou isso aqui também, deveriam ocupar um lugar de destaque, mais importante um pouquinho do que atualmente é dado, né? Sim, porque elas mexem a arte, a disciplina de arte, né? A arte enquanto teatro, né? Sim, mas peças, poesia. A disciplina do que é ensinado na escola, ela é muito técnica. História da arte que eles dão. Ela fica na história da arte, ela fica na análise de currículo, ela fica no complete a frase, decore a obra de quem faz desenho. Né? Ela não trabalha o eu, ela não trabalha a essência da música. A receita fazer aflorar o poesia, sentimento na pessoa, pintura, a música, a expressão corporal, a música, principalmente a música, né? E é complicado porque, olha só, todas as disciplinas, eu não vejo a necessidade de uma reforma curricular. Todas as disciplinas, elas contribuem com esses 4 pilares. O problema é que na prática isso não está acontecendo. Porque a gente ainda está preso a um ensino tecnicista baseado na cópia de textos metodológico na lousa. Ensino metodológico. Nós já estamos nessa, né? No ensino metodológico. Que basta você fazer aquele questionário, fazer daquele jeito e todo mundo aprende. Mas não é isso que a Unesco quer. Não é esse ponto que ela coloca, né? Exatamente. Esse capítulo, os 4 pilares da educação, do ponto de vista pedagógico e não... Eu não diria político, a gente não está abordando tanto assim as questões políticas. Hoje não tem. Do ponto de vista pedagógico, ele é sim o capítulo mais importante que tem. Tá? Do ponto de vista das políticas públicas, ele deveria embasar muito mais as orientações oficiais, mas não só as orientações oficiais, como o fazer oficial. O fazer oficial deveria vir de encontro ao que diz neste relatório. Mas não, no papel se coloca o que diz o relatório e na prática continua com o tecnicismo fragmentado, metodológico, estanque. Quer dizer, a gente sabe muito bem, voltando para a política agora, né, que o que está lá no papel é o que vai trazer din-din. Infelizmente. Né? E aí se corre atrás de Saresp, de Enem, SAERS, como nós já falamos em artigo nosso aí, a Saresp é uma paranoia pedagógica, o artigo 1 e 2, vira uma paranoia, né? Ter bons resultados, né? Mas infelizmente é o que não está acontecendo, bons resultados. Né? Porque no papel é uma coisa, na prática está sendo feito outra. Então tem que se ter um olhar mais assim profundo no que está acontecendo nas escolas.
como eles estão sendo ensinados? Na sociedade. Na sociedade em si, é verdade. É complicado. Nós somos reprodutora, né? A gente Qual é a abre o reprodutora? jornal, né? O exemplo ele deve vir de cima, já diz o ditado popular. E a gente abre no jornal todo dia, são denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, Sim. escândalo. São exemplos, né? São exemplos. É complicado. Como é que nós aqui na base Vamos a dizer, gente olha, vai isso está querer, errado. não é? Que Só que acontece eu toda sou hora, né? obrigado a dizer o que Milton Santos já dizia. Nenhuma revolução na sociedade vai vir de cima. Ela tem que vir da base. E a base somos nós. É. Verdade. Pistas e recomendações, vamos lá. A educação ao longo da vida, ao longo de toda a vida, baseia-se em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Aprender a conhecer, combinado a uma cultura geral suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias, o que também significa aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. O aprender a fazer, a fim de adquirir não somente uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais ampla, as competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe, mas também aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se ofereçam aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro e a concepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Por fim, aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez mais capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa conceber a educação como um todo. Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, tanto em nível da elaboração dos programas, como da definição de novas políticas pedagógicas. E assim, meus caros colegas ouvintes, né, seguidores do programa E Agora José, foi mais um capítulo do Relatório Delors, né, dos pilares da educação. Semana que vem, Guedes, o que nós falamos? Semana que vem não, né? Semana que vem, no próximo programa, nós vamos falar do capítulo 5, Educação ao longo de toda a vida. Olha, o ouvinte que quiser ter acesso a esse documento, ele está disponível online no site da Unesco. Tá? Você pode baixar esse relatório completo no site da Unesco. Você também pode comprar, tem a versão impressa, né? Até nas livrarias virtuais aí. Sebos, né? Enfim, esse livro ele foi impresso, tem para comprar e tem para baixar, né? Você pode baixar e ir lendo semana a semana capítulo e ir discutindo com a gente, né? Sem nenhum problema. A gente espera que esse programa tenha contribuído um pouco mais para esse conhecimento, né? Lembrando que muitos autores ao escrever se baseia neste documento, portanto quem vai estudar para concurso público também é uma boa pedida conhecer essa documentação. Sempre é bom saber, né? Mas principalmente, além do concurso público, que é um pequeno detalhe, a gente precisa aprender para aprender. Aprender a aprender, né? E não a aprender para um concurso. Exatamente. Felipe de Souza, com Noites de Domingo, vem aí direto de São José dos Campos. Esperamos encontrá-los novamente. Programe Agora José no Facebook, no Twitter, no YouTube e aonde mais você quiser.
Até domingo que vem com mais Deus um programa. E agora, José, fiquem com Deus. Nós aqui vamos parando o nosso bonde. Até lá.